Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do TAG, o treinamento em armazenagem de grãos online. E nessa aula de hoje vamos continuar aí o nosso tema aeração de grãos. E vamos falar um pouquinho aí sobre o tempo necessário, aí, o tempo que se leva para atingir aí uma condição de resfriamento, né, da massa de grãos. Alguns autores, aí, dentre eles o Laceran, vou citar ele aqui, né, ele defende o seguinte, né, ele tem a seguinte teoria, de que para resfriar 1 metro cúbico de grãos são necessários, né, 1.200 metros cúbicos de ar. Então, 1 metro cúbico de grão, 1.200 metros cúbicos de ar. Então, em cima disso, né, uma vez a gente tendo a informação do ventilador, da capacidade de vazão que o nosso ventilador tenha, né, e a gente conhecendo aí o volume da nossa unidade de armazenagem, a gente consegue fazer alguns cálculos e chegar aí a alguns números, né? Então, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem o seguinte, a gente tem um silo, né? Vamos dizer que a gente tem um silo aqui com um diâmetro de 15 metros e uma altura de, vamos dizer aqui, 10 metros, tá? Isso aqui, esse silo vai nos dar aí um volume de aproximadamente 2.000 metros cúbicos, né? Se você fazer o cálculo aí, fazer o cálculo do volume do cilindro, depois do cone lá do silo, considerando um talude de 27 graus, você vai ter mais ou menos aí 2.000 metros cúbicos de grão armazenado, né? Então o que acontece? Sabendo que eu preciso de 1.200 metros cúbicos de ar para resfriar esse volume aqui, 1.200 metros cúbicos de ar por metro cúbico de grão, o que eu faço? 2.000 metros cúbicos de grão vezes 1.200 metros cúbicos de ar. Então eu vou ter o que aqui? 2.400.000 metros cúbicos de ar que eu vou precisar para conseguir resfriar essa massa de grãos, né? Então aqui a gente já começa a ter um parâmetro. Eu vou precisar dessa quantidade de metros cúbicos de ar para conseguir resfriar os grãos em um silo de diâmetro de 15 metros com altura de 10 metros. Isso aqui seria um silo padrão 4811, algo nesse sentido. Vamos imaginar o seguinte, que esse silo possui um ventilador, possui aqui um ventilador que entregue uma quantidade aí de, vamos dizer que ele tem a capacidade aí de 24.000 metros cúbicos por hora, tá? Se esse meu ventilador consegue entregar então 24.000 metros cúbicos por hora, e eu tenho essa necessidade, eu tenho essa demanda aqui para eu fazer a aeração, o que eu faço? Eu vou dividir então, né, os 2 milhões e 400 metros cúbicos de volume de ar que eu necessito, por essa capacidade aqui do ventilador de 24.000 metros cúbicos por hora. Isso vai dar mais ou menos o que? Vai dar aí 100 horas de aeração. Então, levando isso aqui em consideração, para eu atingir o resfriamento dessa massa de grãos, com um silo nessas dimensões aqui, 15 metros de diâmetro com altura de 10 metros, ou seja, 2.000 metros cúbicos, né? Eu vou precisar então de 2.400.000 metros cúbicos de ar. Como eu tenho um ventilador que me entrega 24.000 metros cúbicos por hora de ar, eu vou precisar de 100 horas, né? Então 22.400.000 dividido por 24.000, né? Vamos fazer a conta aqui agora só para ver se a gente não está falando besteira, né? 2.400.000 dividido por 24.000, é isso aí, são 100 horas que eu vou precisar aqui então para fazer o resfriamento da massa de grãos nesse silo, né? Será que isso aqui está adequado, não está adequado? Como é que eu deveria analisar isso aqui? Né? Se a gente pegar aí algumas literaturas e der uma pesquisada sobre aeração comercial, para grão comercial, aí até 17%, né? Eu preciso até 17%, né?
Vamos lá, grãos até 17% comercial, eu preciso ter uma vazão, uma taxa de vazão de ar na casa dos aí 12 metros cúbicos por hora, 12 metros cúbicos por hora por metro cúbico de grão armazenado, tá? Então tá meu canetão aqui tá querendo complicar a vida, né? É isso aí. Para grãos comercial, então com teor até 17% de umidade, eu preciso então ter um ventilador que me forneça uma vazão de 12 metros cúbicos por hora por metro cúbico de grão armazenado, né? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou perceber que eu estou com um ventilador dimensionado aqui para exatamente isso. Esse ventilador que está 24 mil metros cúbicos por hora, ele está atendendo essa regrinha aqui, né? Então, o ventilador, em tese, estaria ok para esse modelo de silo. E o tempo que eu vou levar para resfriar essa massa de grãos, então, nesse volume de 2 mil metros cúbicos, com essa capacidade de ar aqui, de vazão que o ventilador tem, ficaria aí então na casa de 100 horas de aeração. Obviamente você não vai fazer essa aeração num único momento, você ligar o ventilador e deixar o ventilador por 100 horas ininterruptas ligado, né, fazendo aeração. Não, você vai aproveitar momentos específicos, né, janelas de temperatura e umidade relativa que te favoreçam você atingir esse resfriamento objetivo que você tem. De repente você armazenou o grão lá com 25 graus e você tem o objetivo então de atingir aí 15 graus, vai baixar 10 graus, né, a temperatura. Então você vai fazer a aeração, de repente aí vai dividir essas 100 horas aí em períodos de 6, 7 horas, né? E vai fracionar essas 100 horas aqui, de repente, em 7, 8, 9, talvez 10, 12 operações, né? Até você atingir esse total de horas, né? Para você conseguir, então, esse objetivo de resfriamento, de levar a massa de grãos, então, a esse teu objetivo aí, por exemplo, quero reduzir 10 graus, armazenei com 25, quero deixar o grão em 15, né? Você vai levar essa quantidade de horas dentro daquela característica ou aquela condição de ar. Então esse aqui é um cálculo, vamos dizer assim, meio grosseiro, entre aspas, mas é uma referência. O ideal é que você sempre faça a aeração e acompanhe, monitore o sistema de termometria, né? Por exemplo, fez 10 horas de aeração, é importante que você pegou lá o histórico inicial. Antes de eu começar a aeração, eu estava com o grão a temperatura de 20, 25, 25, 26 graus. Fiz 10 horas de aeração, né? Algumas horas depois, espera aí umas 2, 3 horas para estabilizar a massa, tira um relatório e vê a que temperatura está agora a massa de grãos. Baixou 2 graus, baixou 3 graus, né? Ótimo. Então é importante você ir fazendo esse monitoramento, né? Para você sempre ver a eficiência que você está tendo, né? Ou a eficácia que você está tendo quando você faz então a operação de aeração, né? Se aquele tempo, aquelas horas de aeração com aquela condição de ar foram realmente satisfatórias ou não, se você atingiu o objetivo, né, ou se você está caminhando de uma maneira, né, eficaz em direção a esse objetivo que você tem ou não, né? Então é interessante não ficar só no cálculo aqui, né, mas você ficar monitorando então o sistema de termometria, monitorando a massa de grãos, a temperatura, o que está acontecendo lá. Conforme você for avançando nessa quantidade de horas aqui, né, conforme você for se aproximando disso, né, cada operação de aeração que você fizer, é importante você então ficar aí atento, né, ficar monitorando, prestando atenção, que resultado você está atingindo, que resultado você obteve, né, a temperatura reduziu, não reduziu, né? Então eu acho que o sistema de termometria é a forma mais interessante, vamos dizer assim, e mais precisa de você ver aí o resultado que você está tendo, e aí sim você fazer o resfriamento, né? Você fazer a aeração e você trabalhar em cima do resultado real que você está tendo lá com as operações que você está realizando. Ok, pessoal? Então, quanto ao assunto resfriamento, o tempo que eu vou levar para atingir o resfriamento da massa de grãos, esse aqui então é um exemplo bem básico, um cálculo simples de se fazer, tá? E que você pode aí usar como uma referência, né? Ok? Ficamos por aqui então com esse assunto. Espero que tenha dado uma esclarecida, que você tenha tido uma ideia de como que se faz isso,
né? Obviamente a questão aqui do ventilador, né? Você precisa conhecer o projeto do sistema de aeração da sua unidade, você precisa verificar, né, se a vazão que o ventilador fornece no teu sistema de aeração, você precisa ter essa informação, saber o quanto que ele fornece, qual é a vazão, quantos metros cúbicos por hora e por metro cúbico de grão ele consegue fornecer. E em cima disso você pode fazer então esse cálculo aqui, ter essa tua estimativa, tá? Sem você ter a informação do ventilador, esse cálculo não é possível de ser feito, ok? Então tudo depende do projeto, né, do dimensionamento do ventilador, do sistema de aeração lá. Teu cálculo começa por lá, você precisa conhecer então esses números. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então quanto a esse assunto. Espero aí que tenha te ajudado aí para você de repente aí conseguir fazer algumas análises, alguns cálculos aí, ter algum parâmetro aí em relação à questão de aeração de acordo com a sua característica, com a característica da sua unidade, né? Então, se você tem as informações, os números em mãos, né, fica fácil aí para você chegar aí num valor bem próximo aí. De repente você precisa fazer algum orçamento, estimar algum custo aí para sua armazenagem, ok? Um abraço então e ficamos por aqui e até a próxima aula. Até mais.